As palavras "ela é sua" deixaram a boca de Calum, e eu entendi com a clareza de água gelada derramada sobre minha cabeça, que eu nunca o tinha realmente conhecido de todo. Estávamos em um quarto privado atrás do Aurelius, o tipo de lugar onde cortinas de veludo engoliam o som e o ar cheirava a fumaça de charuto e colônia cara. Calum tinha me dito que isso era um evento de networking. Pessoas importantes, ele tinha dito. Vista-se bem, apenas sorria e deixe-me cuidar da fala. Eu tinha usado o vestido preto que guardava para entrevistas de emprego, aquele que dizia competente, não disponível. Mas não havia oportunidades de networking aqui. Apenas uma mesa de cartas, feltro verde manchado com anéis de licor velho, e 6 homens observando Calum da maneira que predadores observam algo pequeno e sangrando. Ele tinha perdido feio. Eu sabia disso nos últimos 20 minutos, observando o rosto dele ir de confiança corada a desespero cinzento. O que eu não sabia, o que fez meu estômago revirar em uma reviravolta doentia e lenta, era que ele já tinha decidido como pagar. Ela é sua, ele disse de novo, a voz dele rachando levemente, permitindo liquidação total. Estamos quites. Um dos homens riu baixo e feio. Outro se recostou na cadeira, olhos rastejando sobre mim de uma maneira que fez minha pele sentir muito apertada. Mas o homem na cabeceira da mesa não riu. Roman Costellaro. Eu não o tinha reconhecido a princípio. Tinham sido anos, e eu tinha trabalhado muito duro para esquecer a forma daquele verão incerno quando eu tinha 17 anos. E estúpida o suficiente para pensar que um olhar de um garoto perigoso significava algo diferente de perigo. Mas eu o reconheci agora. Os mesmos olhos escuros, mais frios do que eram aos 18. A mesma mandíbula afiada como faca. A mesma quietude controlada que fazia todos os outros na sala parecerem que estavam se movendo muito rápido, se esforçando demais, existindo muito alto. Ele ainda não tinha olhado para mim. Não diretamente, mas eu sentia a atenção dele como uma mão na nuca. Claro, Roman disse suavemente. A voz dele era exatamente como eu lembrava. Baixa, precisa. O tipo de voz que não precisava subir para ser ouvida. Você está propondo sua namorada como pagamento por $83.000. Ela não é. Calum começou então parou. Quero dizer, estamos juntos, mas você está oferecendo ela de qualquer forma. O rosto de Calum ficou vermelho. Não é assim. Ela é inteligente. Ela tem um emprego corporativo, trabalho de conformidade. Ela vale $83.000. Roman terminou. O olhar dele finalmente deslizou para mim, e eu senti isso como uma lâmina deslizando pela pele. E Elohim concorda com este arranjo. Todo homem na mesa se virou para olhar para mim. Minha garganta fechou. Eu deveria ter gritado. Eu deveria ter corrido. Eu deveria ter feito algo diferente de ficar ali no meu vestido de entrevista, com as mãos cerradas ao lado, tentando manter minha voz firme o suficiente para soar humana. Não, eu disse, eu não. Calum agarrou meu braço. Permitindo, eu me afastei dele, e algo na expressão de Roman mudou. Não muito, apenas um lampejo no canto da boca dele. Sumiu antes que eu pudesse nomeá-lo. Ela não concorda, Roman disse, mas você ainda está oferecendo. Ela não entende. Calum disse rapidamente. Isto é negócio. É apenas um contrato temporário. Ela seria cuidada por você. A voz de Roman baixou meia oitava e Calum ficou muito quieto. O homem que acabou de vendê-la? Silêncio. Então Roman levantou. Ele não era mais alto do que eu lembrava. Talvez 61. Não um gigante, mas a sala se reorganizou em torno dele de qualquer maneira. Os outros homens se recostaram, o ar rarefez. Até Calum deu um meio passo para trás, a mão dele caindo de onde ele estava me alcançando de novo. Roman olhou para mim por um longo momento. Então ele disse, eu aceito o acordo. Meu coração parou, mas não da maneira que você está oferecendo. Roman continuou, os olhos dele nunca deixando os meus.
Eloane e eu vamos ter uma conversa privada. O resto de vocês, fora. A sala esvaziou rápido. Caleb tentou ficar. Tentou dizer algo sobre garantir que ela entenda os termos, mas um olhar de Roman o enviou cambaleando em direção à porta com os outros. E então éramos apenas nós dois. Roman gesticulou para a cadeira à sua frente. Sente-se, eu preferiria ficar em pé. Tenho certeza que sim. Ele não se moveu, não empurrou, apenas esperou. Eu me sentei, não porque ele me disse para sentar, mas porque minhas pernas estavam tremendo, e eu não confiava nelas para me segurar por muito mais tempo. Roman sentou à minha frente, cruzou as mãos na mesa e disse: Você se lembra de mim? Meu pulso disparou. Eu deveria ser no verão, 13 anos atrás. A boca dele curvou-se ligeiramente. Você estava ficando com a família da sua tia. Eu estava trabalhando para meu tio. Eu lembrei. Deus, eu lembrei da maneira que ele me observou do outro lado da marina. A maneira que ele se interpôs entre mim e um turista bêbado que tinha chegado muito perto, disse 3 palavras quietas e fez o homem desaparecer. A maneira que ele me entregou meus óculos de sol caídos sem deixar nossos dedos se tocarem, então foi embora sem olhar para trás. Você me disse para ficar longe de homens como você. Eu disse. E você deveria ter feito. Eu fiz. Roman, os olhos escureceram. Não, você ficou longe de mim. Você não ficou longe de homens como ele. Ele assentiu em direção à porta por onde Caleb tinha saído. Alpinistas, usuários, homens que te veem como uma ferramenta. Calor irrompeu no meu peito. Vergonha e raiva assentiram juntas. Eu não sabia. Você deveria ter sabido. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Você é uma analista de conformidade. Seu trabalho é ler padrões, identificar riscos, encontrar a mentira nos números. Você está me dizendo que não viu isso vindo. Eu abri minha boca, fechei-a porque ele estava certo. Eu tinha visto os sinais. Caleb me empurrando para oportunidades na órbita de Roman. Caleb perguntando sobre meu salário, minha agenda, meu acesso aos sistemas da empresa. Caleb ficando bravo quando eu disse não a coisas que pareciam erradas. Eu tinha visto. Eu só não tinha querido acreditar. O que você quer de mim? Eu perguntei. Roman inclinou a cabeça ligeiramente. Pergunta errada. Então qual é a certa? O que você quer de mim? Eu olhei para ele. Eu quero sair. Não é uma opção. Então eu quero que você anule o acordo. Diga a Caleb que eu não sou o pagamento. Deixe-me sair. Também não é uma opção. Minhas mãos se curvaram em punhos no meu colo. Por que não? Porque 6 homens me viram aceitar. Roman disse simplesmente: se eu voltar atrás agora, parece fraco, parece que posso ser negociado. E se eu parecer fraco, ele fez uma pausa. Outras pessoas tentarão pagar suas dívidas com coisas que não quero possuir. Então, você está me mantendo para provar um ponto? Eu estou te mantendo, Roman disse. Porque a alternativa é pior. Eu ri, afiada, amarga. Pior do que ser possuída por você. Pior do que ser possuída por alguém que não se importa se você sobrevive. A voz dele permaneceu estável, mas algo nos olhos dele endureceu. Caleb te trouxe aqui porque ele é desesperado e estúpido. Mas ele não é o único homem desesperado e estúpido na minha órbita. Se eu te recusar, outra pessoa naquela mesa fará uma oferta a ele, e eles não inverterão o acordo da maneira que eu farei. Inverter, eu repeti. Em quê? Roman enfiou a mão no casaco e tirou um papel dobrado. Ele o deslizou pela mesa. Eu não toquei. O que é isso? Um contrato? Baseado em serviço, não em propriedade. 90 dias de serviço, eu disse lentamente. Significando o quê? Significando que você trabalha para mim. Ele bateu no papel uma vez. Eu tenho um portfólio de negócios legítimos, participações imobiliárias, consultoria de segurança privada, operações de logística. Todos eles geram papelada, papelada de conformidade, auditorias.
due diligence de fornecedores, controles internos, registros regulatórios, o tipo de trabalho que você já faz. Eu pisquei. Você está me contratando? Estou te vinculando a um contrato que quita a dívida de Calum e te mantém viva. Roman corrigiu. Se você escolhe ver isso como emprego, é com você. E se eu recusar, então voltamos ao acordo original. O olhar dele me prendeu. E eu prometo, Eloine, você não vai gostar de como isso termina. Eu olhei para o contrato. Minhas mãos ainda tremiam, mas minha mente estava começando a funcionar novamente. Trabalho de conformidade, auditorias, due diligence. Isso era algo que eu conhecia, algo em que eu era boa, algo que eu podia negociar. Eu peguei o contrato e comecei a ler. Isto diz que sou obrigada a morar no local, eu disse depois de um momento. Custódia protetora. Você foi vista hoje à noite. Isso te torna um alvo. Isto diz que você tem acesso ao meu tempo. 24 horas dentro da razão. Defina a razão. A boca de Roman curvou-se novamente. Mal. Você está negociando. Você disse que isso era um contrato de serviço. Contratos de serviço têm termos. Eu olhei para cima. Encontrei os olhos dele. Ou você estava mentindo. Por um longo momento, ele apenas me observou. Então ele disse, o que você quer? Quarto separado com chave. Concordado. Liberdade de movimento dentro do edifício. Não sou uma prisioneira. Dentro de perímetros de segurança definidos, concordado. Salário pago adiantado em uma conta. Concordado. Eu respirei. E uma cláusula de proteção para minha mãe. Algo mudou na expressão de Roman. Sua mãe. Ela tem despesas médicas contínuas, infusões a cada 6 semanas. Se algo acontecer comigo, se Calum tentar retaliar ou seus inimigos usá-la como alavanca, eu preciso saber que ela está protegida. Feito, Roman disse quietamente. Mais alguma coisa? Sim, minha voz se firmou. Calum não me contata. Nem ligações, nem mensagens de texto, nem aparecendo na minha porta. Você faz cumprir isso completamente. Roman se recostou na cadeira e, pela primeira vez desde que eu me sentara, ele sorriu. Não era um sorriso gentil. Era o sorriso de um homem que acabara de confirmar algo que suspeitava. Você é mais inteligente do que ele merece, Roman disse. Eu sei, e você está sendo desperdiçada nesse trabalho. Eu franzi a testa. O quê? Você é firme. Os olhos de Roman permaneceram nos meus. Eles te têm em liberdade condicional, plano de melhoria de desempenho. Mais um erro e você será demitida. Meu estômago caiu. Como você... Eu sei tudo sobre as pessoas na minha órbita, Roman disse. Incluindo o fato de que você pegou uma discrepância de fornecedor 3 meses atrás, que seu supervisor enterrou porque implicava o colega de quarto dele da faculdade. E agora você é quem enfrenta as consequências. Eu não conseguia respirar. Ele sabia. Ele sabia tudo. Então aqui está a verdadeira pergunta. Eloine. Roman continuou, a voz dele baixando mais. Você quer voltar a isso, a um emprego que desperdiça seu talento e te pune por estar certa? Ou você quer trabalhar para alguém que realmente vai ouvir quando você encontrar a mentira? Eu deveria ter dito não. Eu deveria ter exigido que ele me deixasse ir, encontrado um advogado, denunciado Calum, denunciado todos eles. Mas meu aluguel estava atrasado. A próxima infusão da minha mãe seria em 2 semanas. Minha firma estava procurando uma razão para me demitir. E a única pessoa nesta sala que me ofereceu algo perto de respeito era um homem que eu tinha passado 13 anos tentando esquecer. Eu quero o contrato por escrito, eu disse. Tudo o que acabamos de negociar, assinado, testemunhado. Roman levantou, tirou uma caneta do bolso e a estendeu. Então vamos oficializar. A cobertura era vidro e aço e silêncio. O motorista de Roman, um homem chamado Luca, que não tinha falado uma única palavra. Durante a viagem de 20 minutos, depositou minha única mala de viagem noturna no hall de entrada e desapareceu.
A porta trancou atrás dele com um clique suave e caro. Eu fiquei ali por um momento, tentando processar o fato de que esta era agora minha vida. Janelas do chão ao teto, com vista para a cidade. Móveis que pareciam pertencer a um museu. Tudo limpo e frio e cuidadosamente arranjado. Seu quarto é no fim do corredor, segunda porta à esquerda. Eu me virei. Roman tinha aparecido de algum lugar mais profundo no apartamento. Casaco sumido, mangas arregaçadas até os cotovelos. Ele parecia menos um chefão da máfia e mais um CEO trabalhando até tarde. O que eu suponho que era exatamente o ponto. Quando eu começo, eu perguntei. Amanhã, 8 da manhã, ele se moveu para a cozinha, toda mármore e cromo, e pegou 2 copos de um armário. Hoje à noite você se instala, come, dorme, se acostuma com a ideia de que está seguro aqui. Estou? Roman despejou água em ambos os copos. Deslizou um pelo balcão em minha direção de todos exceto eu. Sim, eu não toquei no copo. Isso não é reconfortante. Não é para ser. Ele bebeu, me observando por cima da borda. Você é inteligente o suficiente para saber o que assinou. E você é inteligente o suficiente para saber que eu não desperdiço recursos em coisas que não pretendo usar. Usar, eu repeti. Escolha de palavra interessante. Você preferiria empregar, alavancar, consultar com? Roman pousou seu copo. O contrato é legal. O trabalho é real. O que você escolhe chamar não muda os termos. Ele estava certo. Eu odiava que ele estivesse certo. Eu peguei a água e bebi metade de uma vez apenas para ter algo para fazer com as minhas mãos. Então eu disse, o que exatamente estou procurando? Discrepâncias, padrões que não se encaixam. Roman encostou-se no balcão, braços cruzados. Tenho 3 preocupações primárias. Uma, pagamentos de fornecedores que passam pela contabilidade, mas não correspondem aos cronogramas do projeto. 2, registros de acesso que mostram pessoas em lugares onde não deveriam estar. 3, registros de reuniões que sugerem que informações estão saindo deste edifício antes que as decisões sejam finalizadas. Eu pisquei. Você acha que tem um vazamento? Eu sei que tem um vazamento. O que eu não sei é quem, quão profundo, ou o que eles estão vendendo. E você acha que eu posso encontrar? Eu acho, Roman disse lentamente, que você encontrou uma discrepância na sua firma que seu supervisor tentou enterrar. Eu acho que você é cuidadosa, metódica, e você não para de cavar só porque alguém te diz para parar. Os olhos dele permaneceram nos meus. Eu acho que você é exatamente o tipo de pessoa que percebe o que todos os outros perdem. Ele rastejou pelo meu pescoço. Não atração, ainda não, mas algo perto disso. Reconhecimento, respeito. Tinha sido muito tempo desde que alguém na minha firma tinha olhado para mim como se eu fosse qualquer coisa, além de um problema a ser gerenciado. Vou precisar de acesso aos seus sistemas, eu disse. Registros financeiros, arquivos de pessoal, logs de segurança, tudo. Você terá. E se eu encontrar algo que você não queira que eu encontre? A boca de Roman curvou-se ligeiramente. Então eu lidarei com isso. É por isso que você está aqui, Alan. Para encontrar a verdade, não para me proteger dela. Eu estudei o rosto dele procurando a mentira, mas não havia nenhuma. Ou se havia, ele era melhor em escondê-la do que qualquer um que eu já tivesse auditado. Ok, eu disse finalmente. 8 da manhã. Estarei pronta. Bom, Roman empurrou-se do balcão e seguiu em direção ao corredor. Então ele pausou, olhou para trás. E Eloan, tranque sua porta hoje à noite, não porque eu tentarei algo, mas porque você dormirá melhor sabendo que pode. Ele desapareceu antes que eu pudesse responder. Eu fiquei ali na cozinha muito limpa, segurando um copo de água em uma cobertura à qual eu não pertencia, e pensei que deveria ter ido embora, mas eu não tinha. E agora era tarde demais. Na manhã seguinte, o Império Legítimo de Roman revelou ser um edifício de 10 andares em Midtown, com Castellaro Consulting, gravado em letras cromadas acima da entrada. Por dentro,
Parecia qualquer outra sede corporativa, balcão de recepção elegante, funcionários em business casual, salas de conferência com paredes de vidro e quadros brancos cobertos com notas de estratégia. Se eu não soubesse o que Roman realmente era, eu teria pensado que ele era apenas mais um empresário impiedoso. Talvez esse fosse o ponto. Senhora Vital, uma mulher na casa dos 40 apareceu ao meu lado. Terno afiado, olhos mais afiados. Eu sou Angela Rost, CFO. Roman me pediu para te organizar. Eu apertei a mão dela. Obrigada. Não me agradeça ainda. O sorriso de Angela não alcançou os olhos dela. Você está prestes a passar a próxima semana se afogando em planilhas. Ela não estava errada. Ao meio-dia, eu estava 3 níveis profunda em registros de pagamento de fornecedores, cruzando datas de faturas com relatórios de conclusão de projetos. Às 15 horas, eu tinha sinalizado 6 pagamentos que não correspondiam a nenhum contrato ativo. Às 17 horas, eu tinha começado a mapeá-los contra registros de acesso de pessoal. E foi então que eu vi, não uma única discrepância, um padrão. Cada pagamento sinalizado correspondia a uma semana em que um executivo específico, Dante Russi, VP de operações, tinha viajado para fora do estado. Toda a anomalia de acesso aconteceu durante horas em que Dante estava logado no sistema remotamente. Toda a decisão vazada ocorreu dentro de 48 horas de uma reunião que Dante tinha participado. Não era aleatório, era sistemático. Eu me recostei na minha cadeira, coração batendo forte. Isso não era um problema de conformidade. Isso era sabotagem. Sabotagem ativa, contínua, deliberada de alguém dentro do círculo íntimo de Roman. Eu precisava contar a ele. Eu peguei meu laptop e fui para o andar executivo. O escritório de Roman era todo madeira escura e couro com uma vista que fazia a cidade parecer um tabuleiro de jogo. Ele estava ao telefone quando eu entrei. Não olhou para cima, apenas gesticulou para eu sentar. Eu sentei, tentei não ouvir a conversa. Falhei. Não, Roman disse, a voz dele plana. Você interpreta mal. Eu não estou pedindo uma extensão. Eu estou te dizendo que os termos do contrato mudaram. Uma pausa. Então nós nos vemos no tribunal. Ele desligou, olhou para mim. Você encontrou algo. Não era uma pergunta. Dante Ruspoli, eu disse. Roman ficou muito quieto. Explique. Eu abri meu laptop, virei-o para que ele pudesse ver a planilha que eu tinha construído. 6 pagamentos, todos processados durante semanas em que Dante estava fora do estado. 4 registros de acesso mostrando entrada remota durante horas que não correspondem à sua localização declarada. 3 decisões vazadas, todas de reuniões que ele participou. Eu olhei para cima. É ele. Ele é seu vazamento. Por um longo momento, Roman não disse nada. Apenas olhou para a tela, a expressão dele ilegível. Então ele disse, mostre-me. Eu o guiei através disso. Cada item de linha, cada carimbo de hora, cada correlação. Roman não interrompeu, não questionou, apenas ouviu com o tipo de foco que fez minha pele sentir muito quente. Quando eu terminei, ele se recostou na cadeira. Quão certa você está? 90%, talvez 95%, eu encontrei os olhos dele. O padrão é muito limpo para ser coincidência, mas eu precisaria cavar mais fundo para confirmar o motivo e o ponto final. Ponto final? Para onde a informação está indo? Quem está pagando a ele? O que eles estão planejando fazer com ela? A mandíbula de Roman apertou. Quanto tempo? Uma semana, talvez menos, se eu puder acessar a correspondência pessoal dele. Você terá. Roman levantou, moveu-se para a janela. Por um momento, ele apenas ficou ali olhando para a cidade. Então ele disse, você fez isso em um dia. Eu fiz isso em 7 horas, eu corrigi. Ele se virou e algo na expressão dele tinha mudado. Não raiva, não surpresa, algo mais próximo de satisfação. Você está sendo desperdiçada nessa firma, ele disse de novo.
Você continua dizendo isso porque é verdade. Roman voltou para a mesa, apoiou as mãos na superfície, inclinou-se ligeiramente para a frente. Você sabe o que Angela disse sobre você esta manhã? Eu balancei a cabeça. Ela disse, você faz perguntas melhores em 10 minutos do que seus últimos 3 analistas fizeram em 6 meses. A voz dele baixou mais. Ela disse, você pensa em sistemas, não apenas em números. Meu pulso disparou, não de medo, de algo completamente diferente. Esse é meu trabalho, eu consegui dizer. Não. Os olhos de Roman permaneceram travados nos meus. Seu trabalho era arquivar relatórios que ninguém lia e pegar erros que seu supervisor te punia por encontrar isso. Ele gesticulou para o laptop. Isso é para o que você foi construída. Eu deveria ter dito algo profissional, algo distante, algo que lembrasse a nós dois que eu estava aqui por causa de um contrato, não porque eu queria estar. Em vez disso, eu disse, o que acontece com Dante? Roman se endireitou. Isso depende do que mais você encontrar. E se eu encontrar o suficiente para provar que ele está te sabotando ativamente, então eu lidarei com ele. A voz dele ficou fria. Legalmente, completamente, permanentemente. Você quer dizer, eu quero dizer que eu vou destruir a carreira dele, apreender os ativos dele e garantir que ele nunca mais trabalhe nesta cidade. Os olhos de Roman não vacilaram. Mas eu não o matarei. Não é assim que eu opero. Eu acreditei nele. Eu não sabia por quê, mas acreditei. Ok, eu disse. Então deixe-me continuar cavando. Roman assentiu uma vez. Angela te dará o que você precisar. E Elohim? Ele esperou até que eu olhasse para ele. Bom trabalho. Não deveria ter importado. Eram apenas 2 palavras. Reconhecimento profissional básico. Mas importava. Importava mais do que eu queria admitir. 3 dias depois, eu tinha tudo o que precisava. Dante não estava apenas vazando informações. Ele estava sistematicamente minando as pernas de Roman para fazê-lo parecer instável, não confiável, vulnerável. Cada projeto atrasado, cada reclamação de fornecedor, cada escrutínio regulatório, tudo isso rastreado até a sabotagem cuidadosa e deliberada de Dante. E ele estava entregando tudo a Julia Dantes. Eu encontrei o nome dela enterrado em metadados de e-mail criptografados, escondido atrás de contas de fachada e servidores proxy. Mas estava lá, claro como o dia, uma vez que você sabia onde procurar. A partida política que queria Roman vinculado à família dela. A mulher que precisava dele fraco o suficiente para aceitar os termos dela. Eu imprimi tudo, construí um pacote de evidências limpo e o levei ao escritório de Roman às 19. Ele ainda estava trabalhando. Claro que estava. Eu tenho, eu disse. Roman olhou para cima. Tudo isso? Comunicações, transferências financeiras, cronograma de eventos de sabotagem, referenciado cruzado com o acesso de Dante e o ponto final. Eu deixei o pacote cair na mesa dele. Julia Dantes, ela está pagando a ele. Roman abriu a pasta, leu em silêncio. A expressão dele não mudou, mas as mãos dele apertaram as páginas. Há quanto tempo isso está acontecendo? Ele perguntou. 8 meses, talvez mais. E o objetivo de Julia? Te deixar desesperada o suficiente para aceitar a aliança que o pai dela quer? Eu sentei à sua frente. Ela não está tentando te destruir. Ela está tentando te encurralar. Inteligente, Roman disse suavemente. Extremamente. Ele olhou para mim. O que você faria? Eu pisquei. O quê? Se você fosse eu, se alguém dentro da sua operação tivesse te sangrado por 8 meses para te forçar a um casamento que você não quer. Os olhos dele permaneceram firmes nos meus. O que você faria? Era um teste. Eu sabia que era um teste, mas respondi honestamente de qualquer maneira. Eu cortaria o dinheiro primeiro, congelaria as contas de Dante, bloquearia os canais de comunicação, garantiria que Júlia soubesse que o poço secou. Eu me inclinei para frente. Então eu deixaria Dante pensar que está seguro por 48 horas. Deixaria ele entrar em pânico.
Deixaria ele contatá-la. E quando ele fizer, eu fiz uma pausa. É aí que você age. Prenda-o publicamente. Acusações regulatórias. Crimes financeiros. Faça isso alto o suficiente para que a família de Julia tenha que desautorizar ambos para proteger a própria reputação deles. Roman me olhou fixamente por um longo momento. Então ele sorriu. Um sorriso de verdade desta vez, afiado e satisfeito e perigoso. Você não é apenas uma analista, ele disse. Você é uma estrategista. Eu sou uma analista de conformidade, eu corrigi. Estratégia é apenas reconhecimento de padrões aplicado para frente em vez de para trás. Então você é a melhor estrategista com quem eu já trabalhei. Minha respiração ficou presa. Roman, eu falo sério. Ele se levantou, veio ao redor da mesa, parou perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro de cedro e algo mais escuro, algo que fez meu estômago revirar. A maioria das pessoas na sua posição teria me dado as evidências e ido embora. Você me deu um plano limpo, acionável, legalmente defensável. Foi para isso que você me contratou. Não. A voz dele baixou. Eu te contratei porque Caleb te vendeu e eu era o mal menor. Você está ficando porque é boa demais nisso para desperdiçar em uma firma que não te merece. Estávamos muito próximos. Eu deveria ter recuado. Deveria ter colocado distância entre nós. Deveria ter lembrado que a química não mudava o fato de que eu estava aqui por causa de um contrato, não por escolha. Mas eu não me movi. Nem ele. Preciso te perguntar algo, eu disse quietamente. Pergunte por que você realmente ficou longe de mim em Salerno. A expressão de Roman mudou. Você lembra? Eu sempre lembrei. Ele ficou quieto por um momento. Então ele disse, porque te tocar teria pintado um alvo nas suas costas. Porque homens no meu mundo usam o apego como uma arma. Porque eu tinha 18 anos e já estava sendo preparado para esta vida. E você, ele parou. Você era a única coisa limpa que eu já tinha querido. E eu sabia que se eu te tocasse, eu arruinaria isso. Meu coração estava batendo tão forte que eu pensei que ele podia ouvir. Você estava me protegendo, eu disse. Eu estava me protegendo de querer algo que eu não podia manter. O ar entre nós parecia carregado, elétrico. Os olhos dele baixaram para minha boca. Eu parei de respirar. Então o telefone dele zumbiu. Roman recuou, tirou o telefone do bolso, olhou para a tela. A mandíbula dele apertou. O quê? Eu perguntei. Julia. Ele olhou para mim. Ela sabe que você existe. Ela está fazendo perguntas. Meu estômago caiu. Que tipo de perguntas? O tipo que significa que ela já está planejando como usar você. A ameaça veio 2 dias depois. Eu estava saindo do escritório tarde de novo porque eu tinha estado rastreando os últimos fios de comunicação de Dante quando eu senti. Aquela consciência animal que te diz que você está sendo observada. Eu me virei. Um carro preto ficou parado no meio-fio. Janelas fumê, sem placas. Meu pulso disparou. Eu peguei meu telefone, puxei o contato de Roman. O carro avançou lentamente, deliberadamente. Então parou ao meu lado. A janela traseira abaixou e Julia Dante sorriu para mim do interior de couro. Ela era linda, elegante, o tipo de mulher que parecia ter nascido usando pérolas. Elohim Vitali, ela disse. A voz dela era suave, culta. Deveríamos conversar. Eu não penso assim. Eu acho que você vai querer ouvir o que eu tenho a dizer. O sorriso de Julia não vacilou. É sobre seu trabalho real, aquele que você está prestes a perder. Eu deslizou pela minha espinha. Do que você está falando? Sua firma recebeu uma denúncia anônima esta manhã sobre seu emprego externo, sobre o contrato que você assinou com um homem sob investigação federal. Ela inclinou a cabeça. Eles estão abrindo um inquérito interno. Eu estimaria que você tem 72 horas antes da demissão. Eu não conseguia respirar. Claro, Júlia continuou.
Eu poderia fazer isso desaparecer. Uma ligação. Seu supervisor é amigo do meu pai. Ela se inclinou ligeiramente para frente. Tudo o que você tem a fazer é responder uma pergunta honestamente. Você está dormindo com Roman Costellaro? Não. Mas você quer? Eu não disse nada. Júlia riu suavemente. Foi o que eu pensei. Aqui está um conselho, Eloy, de uma mulher para outra. O sorriso dela ficou afiado. Roman não ama, ele consome. E quando ele terminar com você, quando você tiver servido a qualquer propósito para o qual ele está te usando, ele te descartará como qualquer outra ferramenta que ele pegou e largou. Você não o conhece. Eu o conheço há 15 anos. Os olhos de Julia brilharam. Eu sei exatamente quem ele é. A questão é, você sabe? A janela subiu, o carro arrancou, e eu fiquei ali na calçada tremendo, tentando lembrar como respirar. Eu não contei a Roman, eu deveria ter feito. Eu sabia que deveria ter feito, mas eu voltei para a cobertura, me tranquei no meu quarto e passei 2 horas olhando para meu telefone. Júlia estava blefando. Ela tinha que estar blefando. Exceto e se ela não estivesse? E se minha firma realmente estivesse abrindo um inquérito? E se eles me demitissem? E se eu perdesse minha licença, minha carreira, tudo o que eu tinha passado 8 anos construindo? Eu tinha assinado um contrato com Roman. Eu tinha me mudado para a cobertura dele. Eu tinha me amarrado a um homem cujo mundo era construído sobre violência e controle e poder. E agora eu ia pagar por isso. Houve uma batida na minha porta. Eloy, a voz de Roman, baixa firme. Eu não me movi. Eu sei que você está acordada e eu sei que Júlia te contatou. Meu estômago caiu. Como? Porque eu tenho pessoas te observando. Uma pausa. Abra a porta. Eu deveria ter dito a ele para ir embora. Deveria ter dito que eu precisava de espaço, tempo, silêncio. Em vez disso, eu destranquei a porta e a abri. Roman estava no corredor, ainda vestido, cabelo ligeiramente bagunçado, como se ele tivesse passado as mãos por ele. Os olhos dele varreram sobre mim, avaliando, catalogando. O que ela disse? Ele perguntou. Que minha firma está abrindo um inquérito. Que eu serei demitida dentro de 72 horas. Ela está mentindo? Como você sabe? Porque eu já liguei para sua firma. Falei com seu supervisor diretamente. A voz de Roman permaneceu calma. Não há inquérito, nenhuma denúncia. Júlia estava pescando, tentando ver se podia te fazer entrar em pânico. Alívio me atingiu tão forte que tive que agarrar o batente da porta. Mas Roman continuou. Ela tentará de novo. Este foi um tiro de aviso. Da próxima vez será real. Então, o que eu faço? Você fica aqui. Você continua trabalhando e você me deixa lidar com Júlia. Por lidar, você quer dizer? Eu quero dizer que eu acelero o plano que você me deu. Roman se aproximou. Não para dentro do meu quarto. Apenas perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor dele. Nós avançamos sobre Dante. Amanhã nós faremos barulho. Nós forçamos Júlia a um canto antes que ela possa te usar como alavanca. E se isso não funcionar, então eu te protegerei da mesma forma que protegi tudo o mais que eu valorizo. Os olhos dele travaram nos meus completamente, sem hesitação. Eu deveria ter tido medo dessa promessa. Em vez disso, eu me senti segura. Ok, eu sussurrei. Roman assentiu. Então ele disse, eu falava sério o que eu disse. Em Salerno, sobre você ser a única coisa limpa que eu já tinha querido. Minha respiração parou. Você ainda é, ele disse quietamente. E então ele se virou e foi embora. Eu fiquei na porta, coração disparado, corpo dolorido, tentando entender o fato de que em algum lugar entre a mesa de cartas e este momento, Roman Costellaro tinha deixado de ser uma ameaça e começado a ser algo infinitamente mais perigoso. Um homem em quem eu estava começando a confiar. Nós avançamos sobre Dante ao amanhecer. Roman tinha montado uma equipe, advogados, contadores forenses, contatos federais cujos nomes eu não perguntei. E às 6 horas da manhã, cada conta que Dante controlava foi congelada. Cada ponto de acesso digital bloqueado, cada canal de comunicação monitorado.
Ele entrará em pânico dentro de horas. Roman disse: Nós estávamos no escritório dele observando o nascer do sol transformar a cidade em ouro. E quando ele fizer, ele contatará Júlia e você estará ouvindo. Nós estaremos ouvindo. Ele olhou para mim. Você construiu esta armadilha. Você deveria vê-la saltar. Eu deveria ter me sentido vitoriosa. Eu deveria ter me sentido segura. Em vez disso, eu me senti como se estivesse na beira de um penhasco, esperando o chão desaparecer. Às 9h da manhã, Dante tinha feito 4 ligações para o banco dele. Às 10h, ele tinha tentado acessar o sistema remotamente e foi negado. Às 11h, ele tinha aparecido no escritório, suando, frenético, exigindo falar com Roman. Roman o fez esperar 2 horas. Eu o observei da sala de conferências do outro lado do corredor, porta entreaberta apenas o suficiente para ver Dante andando no saguão. Ele parecia menor do que eu tinha imaginado. Comum, o tipo de homem que você encontraria na rua e esqueceria imediatamente. Ele não parece perigoso, eu disse. Angela estava ao meu lado, braços cruzados. Os perigosos nunca fazem. À 13h da tarde, Roman o deixou entrar. Eu não conseguia ouvir a conversa. O escritório era à prova de som, mas eu podia ver o rosto de Dante através do vidro. Confusão, então raiva, então medo. Roman permaneceu perfeitamente quieto. Apenas observou, esperou e então Dante tirou seu telefone. Ali, Angela respirou. Ele está ligando para ela. Roman o deixou fazer a ligação. Deixou ele falar por 30 segundos. Então ele se levantou, caminhou ao redor da mesa e pegou o telefone da mão de Dante. Eu não conseguia ouvir o que Roman disse, mas eu vi o rosto de Dante ficar branco. 5 minutos depois, 2 homens de terno escoltaram Dante para fora do edifício. Não homens de Roman, agentes federais, fraude de valores mobiliários, Angela disse quietamente. Falsa denúncia, fraude eletrônica, conspiração. Ela olhou para mim. Você construiu um caso hermético. Nós o construímos. Eu corrigi. Não. O sorriso de Angela era afiado. Você encontrou o padrão. Você rastreou o dinheiro. Você nos deu a linha do tempo. Roman apenas fez as ligações. Ela fez uma pausa. Ele está certo. Você sabe, você está sendo desperdiçada em conformidade. O que você faria eu fazer em vez disso? O que você quiser. Angela se virou para me encarar completamente. Você tem opções agora, reais. Roman não oferece essas levemente. Antes que eu pudesse responder, meu telefone zumbiu. Número desconhecido. Eu atendi sem pensar. Olá. Alô, Invital. A voz era suave. Correio profissional. Este é David Chen da Whitmore Consulting. Estou ligando a respeito do seu emprego. Meu estômago caiu. Eu não trabalho para a Whitmore. Não, mas recebemos documentação esta manhã sugerindo que você violou seu acordo de não concorrência com seu empregador atual. Especificamente, você tem estado conduzindo o trabalho de conformidade para um concorrente enquanto ainda sob contrato. Eu não conseguia respirar. Isso não é... Nós encaminhamos esta documentação ao seu supervisor. Eu recomendaria que você falasse com o RH imediatamente. Uma pausa. Tenha um bom dia, senhorita Vitali. A linha ficou muda. Angela agarrou meu braço. O que aconteceu, Júlia? Eu sussurrei. Ela acabou de fazer seu movimento real. Meu supervisor ligou 10 minutos depois. Eloine, a voz de Richard estava tensa, raivosa. Meu escritório amanhã de manhã, 8 da manhã em ponto. Richard, eu posso explicar. Eu não quero explicações. Eu quero você aqui com seu crachá e um advogado se você for inteligente. Ele desligou. Eu fiquei ali na sala de conferências, telefone na mão tremendo, tentando entender como tudo tinha desmoronado tão rápido. Nós tínhamos pego Dante. Nós tínhamos executado o plano perfeitamente. E Júlia ainda tinha vencido. Ela esperou, eu disse lentamente. Ela esperou até nós agirmos sobre Dante, até nós pensarmos que a tínhamos encurralado,
E então ela atacou. O rosto de Angela estava sombrio. O que ela fez? Ela fabricou evidências de que eu violei meu não compete, enviou para uma firma de consultoria que faz revisão de contratos para meu empregador. Eu olhei para cima. Vou ser demitida e provavelmente processada. Roman não vai deixar isso acontecer. Roman não pode parar isso. Minha voz rachou. Esta é guerra legal, política corporativa. Ele não pode ameaçar meu supervisor ou subornar o RH ou fazer isso desaparecer sem piorar. Angela ficou quieta por um momento. Então ela disse, então, o que você vai fazer? Eu olhei para meu telefone, para as evidências que eu tinha construído na semana passada, para os rastros de auditoria e registros de acesso e análise de padrões que tinham derrubado Dante, e eu pensei, se eu posso encontrar um traidor, eu posso encontrar outro. Eu vou armar minha própria armadilha, eu disse. Levou 3 horas para eu construir. Comecei com o óbvio, a evidência fabricada que Júlia tinha enviado. Teria assinaturas digitais mostrando quando foi criado, de onde veio, quem o tocou. Se Júlia o tivesse fabricado, haveria vestígios. Eu pedi um favor a um ex-colega, alguém que me devia por cobrir um erro 2 anos atrás, e consegui acesso ao sistema de roteamento de documentos. Então eu puxei o arquivo que Whitmore tinha recebido. Os metadados estavam limpos, limpos demais. O documento alegava me mostrar conduzindo auditorias de conformidade para a Castellaro Consulting, enquanto ainda empregada na minha firma. Tinha datas entregáveis, até uma assinatura forjada que parecia exatamente com a minha. Mas a data de criação estava errada. O arquivo tinha sido gerado 4 dias atrás em Dante, antes que Roman e eu tivéssemos finalizado o plano, o que significava que Júlia tinha preparado este ataque com antecedência. Ela sabia que nós agiríamos sobre Dante. Ela sabia que nós pensaríamos que tínhamos vencido. E ela tinha construído seu contra-ataque antes mesmo de nós armarmos a armadilha. Ela tem outra pessoa por dentro. Eu disse em voz alta. Roman olhou para cima da sua mesa. Estávamos sozinhos agora. Angela tinha ido lidar com os agentes federais processando a prisão de Dante. Explique. Eu virei meu laptop para ele. Este documento foi criado 4 dias atrás, mas as únicas pessoas que sabiam que nós agiríamos sobre Dante éramos você, eu, Angela e sua equipe legal. Eu encontrei os olhos dele. Alguém contou a Júlia. Alguém deu a ela tempo suficiente para preparar isso. A mandíbula de Roman apertou. Quem? Eu não sei ainda, mas eu posso descobrir. Eu puxei outra tela. As evidências falsas de Júlia tinham que vir de algum lugar. Timbre real, modelos de contrato reais, acesso real aos meus registros de emprego. Eu comecei a digitar. Isso significa que alguém na minha firma está dando informações a ela. E se eu conseguir rastrear os logs de acesso, você encontrará o segundo vazamento. Exatamente. Eu olhei para ele. Mas eu preciso de algo de você primeiro. Diga o quê? Eu preciso que você me deixe ir para aquela reunião amanhã sozinha. Sem advogados, sem proteção, sem interferência. Roman levantou. Absolutamente não. Ouça-me. Eu também levantei, o encarei do outro lado da mesa. Se você enviar advogados, parece que sou culpada. Se você tentar pressionar minha firma, Júlia vence porque prova que sou sua ferramenta, não sua funcionária. Eu respirei. Mas se eu entrar sozinha com evidências de que alguém na minha firma está em conluio com ela, eu transformo isso em uma investigação interna. Eu os faço parecer. E se eles não acreditarem em você, então eu perco meu emprego. Eu perco minha licença. Eu perco tudo o que construí. Minha voz se firmou. Mas pelo menos eu vou perder lutando nos meus termos, não nos dela. Roman me olhou fixamente por um longo momento. Então ele disse, esta é a sua vitoriosa 3, não é? A armadilha que você armou. Sim. E se der errado, então você estava certo.
Eu sorri, amarga. Serei desperdiçada em conformidade, porque não terei carreira para desperdiçar. Roman veio ao redor da mesa, parou perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor dele. Eu não vou deixar ela te destruir. Você pode não ter escolha. Sempre há uma escolha. A mão dele levantou, pairou perto do meu rosto, não tocou. Você provou que não é uma ferramenta, não uma refém, não pagamento pela dívida de outra pessoa. A voz dele baixou. Você provou que é a pessoa mais inteligente neste edifício, possivelmente a pessoa mais inteligente com quem eu já trabalhei. E eu queimarei todas as pontes que tenho antes de deixar Júlia tirar isso de você. Minha respiração ficou presa. Roman, vá para sua reunião, ele disse quietamente. Arme sua armadilha. Mas saiba disso, se falhar, você não enfrenta as consequências sozinha. Nós as enfrentamos juntos. Esse não é o acordo que fizemos. O acordo mudou. Os olhos dele travaram nos meus. O momento em que você deixou de ser um contrato e começou a ser uma parceira. Eu deveria ter recuado. Deveria ter lembrado a ele que parcerias exigiam equidade, não propriedade. Deveria ter dito algo profissional e distante e seguro. Em vez disso, eu sussurrei. E se eu não conseguir fazer isso? Você vai. A mão de Roman finalmente tocou. Apenas os dedos dele roçando minha mandíbula. Porque você não tem medo da verdade. Você só tem medo de não ser acreditada. Como você... Porque eu te conheço. O polegar dele traçou a linha da minha maçã do rosto. Eu te conheço desde que você tinha 17 anos e era muito corajosa para o seu próprio bem. Eu te conheço desde o momento em que você negociou aquele contrato como se tivesse nascido para isso. Eu te conheço desde que você encontrou um vazamento em 7 horas que meu pessoal perdeu por 8 meses. A voz dele ficou rouca. Eu te conheço, Eloin, e você vai entrar naquela reunião e fazê-los ver o que eu vejo, que é que você é a única pessoa honesta naquele edifício. E então, antes que eu pudesse pensar, antes que eu pudesse me impedir, eu fechei a distância e o beijei. Por um batimento cardíaco, Roman não se moveu. Então a mão dele deslizou para meu cabelo e ele me beijou de volta como se estivesse faminto por isso. Como se 13 anos de contenção finalmente tivessem cedido, como se eu fosse a única coisa no mundo que importava. A outra mão dele encontrou minha cintura, me puxou para mais perto. Eu agarrei a camisa dele, me segurei, me deixei cair no calor e na fome e no desejo que eu tinha estado lutando desde o momento em que ele disse meu nome naquela sala de cartas. Isso não era gentil. Isso não era cuidadoso. Eram meses de anseio comprimidos em segundos. Era cada toque próximo, cada silêncio carregado, cada momento de querer e negar finalmente dado permissão para existir. A boca de Roman moveu-se contra a minha, exigindo, reivindicando, dando, e eu o encontrei com igual fogo. Minhas costas bateram na mesa, o corpo dele pressionado contra o meu. Eu ofeguei e ele engoliu o som. Uma mão ainda no meu cabelo, a outra apertando o meu quadril forte o suficiente para deixar marcas. Eloin. Meu nome nos lábios dele soou como uma oração e uma maldição. Não deveríamos. Eu sei. Se isso complicar, eu não me importo. Ele se afastou apenas o suficiente para olhar para mim. As pupilas dele estavam dilatadas, a respiração ofegante. Você tem certeza? Eu tive certeza desde... Eu o puxei de volta. Eu estava apenas com muito medo de admitir. Roman fez um som baixo na garganta e me beijou de novo. Mais profundo desta vez, mais lento, como se estivesse memorizando meu sabor, como se estivesse tentando queimar este momento na memória permanente. Meu telefone zumbiu. Nós dois congelamos. Zumbiu de novo. Roman se afastou, respirando com dificuldade. Atenda! Eu tateei pelo telefone, vi o nome na tela. Minha mãe. Gelo inundou minhas veias. Mãe, eu atendi. Voz tremendo.
Elohim, a voz dela estava tensa, assustada. Há homens na casa. Eles dizem que precisam falar com você. Eles dizem a voz dela quebrou. Eles dizem que você está em apuros, que eu preciso te convencer a cooperar. Mãe, me ouça. Tranque as portas. Não os deixe entrar. Eu estou ligando para a polícia agora. Eles já estão dentro. A voz de um homem veio na linha. Suave. Profissional, senhorita Vital. Meu nome é Dante Russi. Eu acho que você e eu precisamos ter uma conversa. O mundo inclinou. Isso é impossível. Eu disse que você foi presa 6 horas atrás. Eu vi agentes federais te levarem. Liberado sob fiança 90 minutos atrás, cortesia da equipe jurídica da família Dantes. A voz de Dante estava calma, quase agradável. Júlia manda lembranças e uma mensagem. Venha para a casa da sua mãe sozinha dentro de 1 hora, ou ela garantirá que os registros médicos da sua mãe se tornem muito públicos. Especificamente, as partes sobre tratamentos experimentais e fraude de seguro. Minha mãe ofegou ao fundo. Não há fraude, eu disse, voz tremendo. Não importa. No momento em que a investigação a limpar, o dano estará feito. O hospital alargará. O seguro cancelará. O tratamento parará. Uma pausa. Mas se você vier falar conosco, apenas uma conversa, nada violento. Júlia fará tudo isso desaparecer. Você tem minha palavra. Sua palavra não vale nada. Então venha proteger sua mãe de qualquer maneira. A voz de Dante endureceu. 1 hora sozinha ou começamos a fazer ligações? A linha ficou muda. Eu fiquei ali, telefone na mão, tentando respirar. Roman já estava se movendo. Onde sua mãe mora? Queens, mas eu não. Estamos indo. Ele pegou seu próprio telefone. Começou a fazer ligações. Luca, pegue o carro agora e ligue para Marco. Eu preciso de uma equipe no... Ele olhou para mim. Eu dei a ele o endereço. Naquele local em 30 minutos. Detalhe completo. Ninguém entra ou sai. Ele desligou. Olhou para mim. Pegue seu casaco. Roman, você não pode. Minha voz quebrou. Dante disse sozinha. Se você aparecer com uma equipe, se você escalar isso, Júlia fará o que ela sempre ia fazer. A voz de Roman era plana, dura, te machucar, te usar, te destruir para me atingir. Ele veio até mim, agarrou meus ombros. Eu não vou deixar isso acontecer. Eu não me importo com o que custe. Custará tudo a você. Sua reputação, suas alianças. A família de Júlia os deixará. Os olhos dele queimaram. Eu passei 13 anos ficando longe de você porque eu pensei que a distância te manteria segura. Eu te observei de através de salas e ruas e anos, dizendo a mim mesmo que era proteção. As mãos dele apertaram. Eu estava errado. A distância não te protegeu. Apenas significou que eu não estava lá quando você precisou de mim. Lágrimas queimaram nos meus olhos. Isso não é sua culpa. Sim, é. A voz de Roman rachou. Eu te trouxe para este mundo. Eu te tornei visível. Eu coloquei um alvo nas suas costas no momento em que aceitei aquele acordo. Ele me puxou para mais perto. Mas eu juro a você, Elohim, eu vou consertar isso. Mesmo que signifique queimar todas as pontes que eu tenho. Mesmo que signifique perder tudo o que construí. Você importa mais, Roman. Você importa mais, ele disse de novo. E então ele me beijou. Rápido, feroz, uma promessa. Agora, vamos buscar sua mãe. A viagem para Queens levou 40 minutos. Roman passou todo o tempo no telefone coordenando. No momento em que chegamos à pequena casa da minha mãe em Astoria, já havia 3 carros na rua. As pessoas dele observando, esperando. Eles ficarão para trás a menos que eu sinalize, Roman disse. Mas se Dante tentar algo, ele não o fará. Eu olhei para a casa. Luzes acesas lá dentro, sombras se movendo atrás das cortinas. Ele não está aqui para machucá-la.
Ele está aqui para me machucar. Então me deixe entrar primeiro. Não, eu agarrei o braço dele. Se você entrar lá, Júlia vence. Ela pode dizer que você me controla. Ela pode dizer que sou apenas sua marionete. Ela pode fazer isso ser sobre você em vez de sobre o que ela fez. Eu não me importo com o que ela diz. Eu me importo. Minha voz se firmou. Eu me importo porque passei 6 anos construindo uma carreira. Eu me importo porque estou prestes a perder tudo amanhã. E a única arma que me resta é a verdade. E se você tirar isso de mim, se você fizer deste um resgate em vez de resistência, então eu realmente sou apenas a garota que foi vendida. Roman me olhou fixamente. Então, lentamente, ele assentiu. 5 minutos. Você tem 5 minutos para falar com eles. Então eu entrarei. 10:07. Acordo. Eu saí do carro antes que eu pudesse mudar de ideia. A porta da frente abriu antes que eu a alcançasse. Dante estava lá sorrindo. Senhorita Vitale, obrigado por ter vindo. Onde está minha mãe? Sala de estar. Ilesa. Como prometido, ele se afastou. Por favor, entre. Eu passei por ele e parei porque não era apenas Dante na sala de estar da minha mãe. Era Júlia Dantes. Minha mãe estava sentada no sofá, mãos cruzadas no colo, costas retas. Ela parecia menor do que eu lembrava, mais velha, mas os olhos dela eram afiados quando encontraram os meus. Estou bem, ela disse antes que eu pudesse perguntar. Eles não me tocaram. Júlia estava sentada na velha poltrona do meu pai, aquela que minha mãe nunca deixava ninguém mais usar. Ela parecia exatamente como estava no carro. Elegante, composta, uma mulher que nunca precisou levantar a voz para ser ouvida. Eloin, ela sorriu. Obrigada por ter vindo. Por favor, sente-se. Eu ficarei em pé, como quiser. Júlia cruzou as pernas. Eu presumo que Roman está lá fora. Ele está. Quanto tempo ele te deu? 5 minutos. 10. 7. Júlia riu. Suave, genuinamente divertida, eficiente. Eu gosto disso nele. Ele sabe como cortar a pretensão. Ela inclinou a cabeça. Embora claramente não quando se trata de você. O que você quer? Eu quero que você entenda algo. O sorriso de Júlia desvaneceu. Roman Castellaro não é um homem que se apaixona. Ele é um homem que adquire ativos. E agora, você é o ativo mais valioso que ele tem. Porque eu encontrei seu vazamento. Porque você é a alavanca. Júlia inclinou-se ligeiramente para a frente. Você é a prova de que ele está comprometido, de que ele valoriza algo mais do que poder. E no nosso mundo, Elohim, isso te torna uma fraqueza que ele não pode se permitir. Então por que estou aqui? Por que não apenas me destruir e acabar com isso? Porque eu não quero te destruir. A voz de Júlia suavizou. Eu quero te salvar. Eu olhei para ela. O quê? Você é inteligente, talentosa, desperdiçada em um homem que vai te consumir e te descartar no momento em que você deixar de ser útil. Ela pegou seu telefone, o segurou para que eu pudesse ver a tela. Eu posso fazer seus problemas de emprego desaparecerem. Eu posso limpar seu nome. Eu posso te conseguir uma posição em uma firma de verdade, uma que valoriza suas habilidades sem te amarrar a um império criminoso. Em troca de quê? Vá embora. Os olhos de Júlia travaram nos meus. Deixe, Roman, deixe este contrato. Deixe esta vida e eu garantirei que você e sua mãe estejam protegidas, seguras, livres. Minha mãe fez um pequeno som. Eu olhei para ela. Ela estava chorando. Eloin, ela sussurrou. Talvez você devesse ouvir. Mãe, eu sei o que homens como ele fazem. A voz dela tremeu. Eu sei o que custa amar alguém que vive nas sombras. Seu pai. Ela parou, respirou. Seu pai trabalhou para homens como Roman. Ele me disse que era temporário, que ele sairia, que estaríamos seguros. Lágrimas escorreram. E então, um dia, ele não voltou para casa. Eu nunca soube. Ela nunca me contou. Mãe, eu não quero isso para você. Ela se levantou, veio até mim, pegou minhas mãos. Eu não quero que você passe sua vida esperando por uma ligação que nunca chega. Eu não quero que você enterre alguém que ama porque ele escolheu o poder em vez da segurança. Ela apertou meus dedos. Por favor,
Se você não vai fazer por você mesma, faça por mim. Vá embora. Minha garganta fechou, porque ela estava certa. Porque amar Roman significava viver neste mundo. Porque ficar significava arriscar tudo. Minha carreira, minha segurança, a paz de espírito da minha mãe. Porque a escolha inteligente, a escolha segura, a escolha certa estava bem na minha frente. Eu olhei para Júlia. Se eu for embora, o que acontece com Roman? Ele se casa comigo, une nossas famílias, estabiliza sua posição. Júlia se levantou. E sim, será estratégico, sem amor, puramente político, mas ele sobreviverá. Ele prosperará, até mesmo porque é isso que Roman faz. E Dante enfrentará consequências por sua traição, mas consequências gerenciáveis. A voz de Júlia permaneceu calma. O mundo de Roman continuará, apenas sem você nele. Eu olhei para minha mãe, para o medo nos olhos dela, para o amor que a fazia disposta a implorar. Eu olhei para Dante, parado em silêncio perto da porta, observando. Eu olhei para Júlia, me oferecendo tudo o que eu tinha pensado que queria. Segurança, liberdade, uma saída limpa. E então eu disse, não. Júlia piscou. Com licença? Não. Minha voz se firmou. Eu não estou indo embora. Elohim. Minha mãe começou. Mãe, eu te amo. Eu te amo mais do que tudo. Mas eu não estou. Pai. Eu me virei para encarar a Júlia completamente. E esta não é a mesma situação porque Roman não me arrastou para o mundo dele. Você o fez. Você fabricou evidências. Você ameaçou minha mãe. Você tentou me deixar com tanto medo que eu fugiria. Eu dei um passo à frente. Mas aqui está o que você não entende sobre analistas de conformidade. Nós não apenas encontramos padrões. Nós entendemos o motivo e seu motivo nunca foi me salvar. A expressão de Júlia não mudou. Então qual foi? Controle. Eu peguei meu telefone. Você precisava que eu fosse embora porque sou a única pessoa que pode provar o que você realmente fez. Não apenas pagar Dante. Não apenas sabotar Roman. Eu levantei a tela. Você é o segundo vazamento. Silêncio. Isso é impossível. Júlia disse suavemente. Eu não trabalho para Roman. Eu não tenho acesso aos sistemas dele. Não, mas você tem acesso à minha firma. Eu virei o telefone para que ela pudesse ver a evidência fabricada que você enviou para Whitmore. Ela usou modelos reais, timbre real, códigos de acesso reais aos meus arquivos de funcionária. Eu olhei para ela. A única maneira de você ter conseguido isso é se alguém na minha firma tivesse dado a você. Alguém com acesso administrativo. Alguém que tem te dado informações sobre mim desde antes de eu assinar o contrato de Roman. Você está adivinhando. Eu não estou. Eu puxei outra tela porque eu rastreei os logs de acesso e encontrei um padrão. Toda vez que Calum me empurrava para a órbita de Roman, alguém na minha firma puxava meu arquivo. Toda vez que eu trabalhava até tarde, alguém registrava minhas horas. Toda vez que eu sinalizava algo que meu supervisor enterrava, alguém documentava. Eu encontrei os olhos dela. Você tem me observado por meses, construindo um perfil, esperando o momento certo para me usar como alavanca. O sorriso de Julia tinha desaparecido agora. E quando Roman aceitou o acordo de Calum, eu continuei. Você ativou o seu ativo. Você os fez criar as evidências falsas. Você os tinha prontos para destruir minha carreira no momento em que eu me tornasse útil para ele. Eu dei um passo mais perto, mas você cometeu um erro. Você criou o documento 4 dias atrás, antes que Roman e eu finalizássemos nosso plano de agir sobre Dante, o que significa que você sabia que estávamos vindo. Eu fiz uma pausa, porque Dante não era sua única fonte interna. Você tinha alguém no edifício de Roman também. Quem? Dante perguntou bruscamente. Eu olhei para ele. Você não sabe. Eu era a única dela. Ele parou, empalideceu. Você pensou que era a única fonte dela. Eu quase senti pena dele. Mas Júlia não coloca todos os seus recursos em uma cesta.
Ela tinha você sabotando as operações legítimas e ela tinha outra pessoa, alguém mais acima, alguém com acesso a planejamento legal e estratégico dando a ela todo o resto. Eu me virei para Julia. Foi assim que ela soube como preparar seu contra-ataque. Foi assim que ela soube exatamente quando me atingir, porque ela tem estado ouvindo o círculo íntimo de Roman o tempo todo. Prove, Julia disse. Eu já fiz. Eu puxei mais uma tela. Eu enviei a auditoria completa para o FBI 3 horas atrás. Logs de acesso, transferências financeiras, metadados de comunicação, tudo ligando você à espionagem corporativa, chantagem e conspiração. Eu sorri e eu copiei a equipe jurídica de Roman, o conselho de ética da minha firma e a ordem dos advogados do estado de Nova York. Você, a voz de Julia rachou. Você não pode. Eu já fiz. Minha voz estava firme agora. Certa. Essa é a vitória número 3. Não apenas encontrar o vazamento, expor todos eles, incluindo você. Júlia me olhou fixamente, e pela primeira vez desde que a conheci, ela parecia genuinamente chocada. Então ela atacou, não a mim, mas a minha mãe. Ela foi rápida, mais rápida do que eu esperava. Mas Dante foi mais rápido. Ele agarrou o braço de Júlia, a puxou para trás. Não, me solte. Não, a voz de Dante era plana, dura. Eu me inscrevi para vazar informações, para pegar dinheiro, para sabotar operações. Ele olhou para mim. Eu não me inscrevi para machucar civis. E com certeza não me inscrevi para ser sua ferramenta descartável. Júlia se soltou bruscamente. Você já está enfrentando acusações federais, seu idiota. Você pensa que se voltar contra mim agora, eu acho que já estou destruído. O sorriso de Dante era amargo. Posso muito bem te levar comigo. A porta da frente abriu. Roman entrou. Marco e outros 2 homens o flanquearam. 7 minutos, Roman disse quietamente, os olhos dele em mim. Você cumpriu sua palavra. Você também. Eu me movi para ficar ao lado dele. Embora tecnicamente eu tivesse 8. Eu fui generosa. A mão dele encontrou a minha. Apertou uma vez. Então ele olhou para Júlia. O FBI estará aqui em 10 minutos. Eu sugiro que você ligue para os advogados do seu pai. Você vai precisar deles. Você não pode provar nada. Mas a voz de Júlia tremia agora. Você tem evidências circunstanciais, rastros de auditoria que poderiam ser interpretados de uma dúzia de maneiras. Você não tem nada concreto. Nós temos Dante, eu disse, e ele está disposto a testemunhar. Dante assentiu lentamente. Cada reunião, cada pagamento, cada instrução que você me deu, ele olhou para Roman em troca de imunidade. Feito, Roman disse. O rosto de Júlia ficou branco. Você está cometendo um erro. Minha família, sua família, a desautorizará dentro de 1 hora. A voz de Roman era fria. Certa. Porque eu estou dando a eles uma escolha. Libertá-la ou eu liberarei tudo o que a Luane encontrou. Cada detalhe da sua campanha de sabotagem. Cada conexão com Dante. Cada pedaço de evidência mostrando que você tem operado um anel de espionagem corporativa para ganho pessoal. Ele se aproximou. Eles escolherão a reputação deles sobre você. Você sabe que sim. Júlia olhou para ele, então para mim. Então para minha mãe ainda sentada no sofá tremendo. Você destruiu tudo, ela disse suavemente. Não, eu encontrei os olhos dela. Você se destruiu no momento em que tentou usar minha mãe como alavanca. No momento em que fabricou evidências para arruinar minha carreira. No momento em que você presumiu que eu teria muito medo de revidar. Eu fiz uma pausa. Você queria me salvar. Você não queria me salvar. Você queria me possuir, assim como você queria possuir Roman. Sirenes uivaram à distância. Essa é sua carona, Roman disse. Eu sugiro que você saia antes que eles cheguem ou fique e responda perguntas. Sua escolha. Júlia ficou ali por mais um momento.
Então ela se virou e saiu. Dante olhou para Roman. Eu falava sério o que eu disse. Eu vou testemunhar. Eu sei. Roman assentiu para Marco. Leve-o para o edifício federal. Certifique-se de que ele chegue lá em segurança. Marco escoltou Dante para fora. E então éramos apenas eu, Roman e minha mãe. Minha mãe levantou lentamente, caminhou até Roman, o olhou de cima a baixo. Então ela o estapeou. Não forte. Apenas o suficiente para deixar claro seu ponto. Você trouxe isso para minha filha. Ela disse quietamente. Eu trouxe, Roman disse. Ele não tocou o rosto, não recuou. E sinto muito. Desculpas não são suficientes. Não, não são, a voz de Roman era firme. Mas eu posso te oferecer algo melhor do que uma desculpa. Eu posso te oferecer prova de que eu a protegerei, que eu a valorizarei, que eu nunca a tornarei invisível ou impotente ou com medo de falar. Ele olhou para minha mãe diretamente. Eu não posso prometer que ela estará segura, não neste mundo. Mas eu posso prometer que ela será vista, respeitada, que terá todas as escolhas. E se ela escolher ir embora, se ela decidir amanhã, ou na próxima semana, ou no próximo ano que esta vida não é o que ela quer, eu a deixarei ir com dinheiro, com proteção, com todos os recursos que ela precisar para construir a vida que ela quiser. Minha mãe estudou o rosto dele. Você a ama? Eu amo. Você sabe como amar alguém sem destruí-lo? Roman ficou quieto por um momento. Então ele disse, não, mas estou disposto a aprender se ela me ensinar. Minha mãe olhou para mim. É isso que você quer? Eu pensei sobre o contrato, sobre a sala de cartas, sobre cada momento desde então que me trouxe até aqui. Sim, eu disse. É. Ela assentiu lentamente. Então eu não vou me opor ao seu caminho. Mas Elohim, ela pegou minhas mãos. Se ele algum dia te fizer sentir que você é menos do que você é, se ele algum dia tirar sua voz, se ele algum dia te tratar como uma posse em vez de uma parceira, eu vou embora. Eu terminei. Eu prometo. Ela me abraçou forte. Então ela se afastou e disse, eu preciso de chá e possivelmente algo mais forte. Vocês dois. Ela gesticulou vagamente. Terminem o que quer que seja isso, eu estarei na cozinha. Ela desapareceu. Roman e eu ficamos na sala de estar da minha mãe, cercados por móveis antigos e fotos de família, e os resquícios da vida que eu tive antes dele. Você enviou a auditoria para o FBI, Roman disse 3 horas atrás, antes mesmo de eu te contar sobre a reunião de amanhã. Você armou a armadilha sem pedir permissão. Era minha armadilha para armar. Eu olhei para ele. Você disse que eu os faria ver o que você vê, que sou a única pessoa honesta naquele edifício. Bem, eu sorri, eu provei, eu encontrei a verdade, eu a documentei, e eu me certifiquei de que todos que precisavam vê-la recebessem uma cópia antes que Júlia pudesse enterrá-la. Roman se aproximou. Você, mulher magnífica, aterrorizante. Isso é um elogio? É um fato. As mãos dele emolduraram meu rosto. Você não apenas venceu, você a obliterou, você virou a própria arma dela contra ela. E você fez isso sozinha, sem apoio, sem redes de segurança, porque você sabia que era a única maneira de provar que você não era minha ferramenta. Eu não sou. Eu sei. O polegar de Roman traçou-me amassando o rosto. Você nunca foi. Mesmo quando eu me dizia que você era um contrato, uma obrigação, um problema a resolver. Você nunca foi menos do que minha igual. A voz dele baixou, e em algum lugar ao longo do caminho, você se tornou mais do que isso. Mais do que igual, mais do que eu mereço. A testa dele tocou a minha. Você me perguntou uma vez o que aconteceria comigo se você fosse embora. A verdade, eu sobreviveria. Eu sempre sobrevivo, mas eu não prosperaria. Eu não seria melhor. Eu não iria querer ser melhor. Ele se afastou apenas o suficiente para olhar para mim. Você me faz querer ser o homem que você vê quando olha para mim. Não o chefão, não o jogador de poder. Apenas Roman, o garoto de Cerno que queria algo limpo. Lágrimas picaram meus olhos.
Você ainda é aquele garoto. Não, eu não sou. Ele sorriu triste. Mas talvez eu pudesse ser de novo se você ficasse. Roman, eu não estou te pedindo para ficar por causa do contrato. Eu não estou pedindo porque você me deve. Eu nem estou pedindo por causa do que acabamos de fazer juntos. Embora te observar desmantelar Júlia tenha sido a coisa mais atraente que eu já vi. As mãos dele apertaram ligeiramente. Eu estou pedindo porque eu te amo. Porque você é a pessoa mais inteligente, corajosa, mais intransigente que eu já conheci. Porque você me faz rir, e você me desafia, e você se recusa a me deixar sair impune de qualquer coisa. O que você está perguntando? Fique, a voz dele rachou. Não como um contrato, não como uma funcionária, como minha parceira, minha igual, meu... Ele parou, começou de novo. Case-se comigo, eu parei de respirar. Não agora, Roman disse rapidamente. Não, não amanhã, não até que você esteja pronta, mas um dia. Quando você tiver visto o suficiente desta vida para saber se pode viver nela. Quando você tiver construído o suficiente fora de mim para saber que você está me escolhendo, não fugindo de outra coisa. Ele segurou meu olhar. Eu quero que você tenha tempo, opções, poder, e então, se você ainda quiser isso, me quiser, eu quero que você escolha livremente. Você está propondo uma proposta que eu consegui. Eu estou propondo uma parceria com a eventual opção de casamento. Se você quiser, e o que eu ganho enquanto isso? Tudo. A voz de Roman era feroz agora. Uma posição real. Chefe de conformidade e risco estratégico. Salário que corresponde ao seu valor. Equidade nas empresas legítimas, seu nome em contratos, sua voz e decisões. Ele fez uma pausa. E eu, pelo tempo que você me quiser. Eu olhei para ele, para este homem que me observou à distância por 13 anos, que inverteu um acordo para me salvar, que me deixou lutar minhas próprias batalhas, que ficou do lado de fora da casa da minha mãe e esperou exatamente 7 minutos porque eu pedi a ele para confiar em mim, que aprendeu finalmente que amar significava me deixar escolher. Ok, eu sussurrei. Os olhos de Roman se arregalaram. Ok, eu vou ficar. Eu serei sua parceira. Eu aceitarei o emprego e a equidade e a voz. Eu o puxei para mais perto. E um dia, quando eu estiver pronta, quando eu tiver visto o suficiente, quando eu souber com certeza, eu direi sim ao resto disso também. Você tem certeza? Eu tive certeza desde que você me entregou aquele contrato e me deixou negociar. Eu sorri. Eu só precisava provar a mim mesma que eu podia vencer nos meus próprios termos primeiro. E agora eu sei que posso. Eu o beijei suave, certa, o que significa que estou escolhendo isso livremente. Estou escolhendo você livremente, não porque estou presa, mas porque eu quero. Roman fez um som que era metade riso, metade soluço, e então ele me beijou de volta. Não urgente desta vez, não desesperado, apenas honesto, aberto, real. O beijo de duas pessoas que finalmente tinham parado de correr. 2 meses depois, minha firma fechou um acordo. Nenhuma demissão, nenhuma investigação, apenas um reconhecimento silencioso de que erros tinham ocorrido e um pacote de indenização que me permitiu sair com minha licença intacta e minha reputação limpa. A família de Julia a desautorizou dentro de 24 horas, exatamente como Roman tinha previsto. Ela enfrentou acusações federais por conspiração, chantagem e espionagem corporativa. O pai dela a cortou completamente. Dante testemunhou, conseguiu imunidade, desapareceu em proteção a testemunhas em algum lugar no meio-oeste. O segundo vazamento, um associado sênior da minha antiga firma, que estava fornecendo informações a Julia em troca de favores políticos, foi preso e desbarrado. Calum tentou me contatar uma vez. O pessoal de Roman garantiu que ele entendesse que foi um erro permanente, e eu comecei meu novo emprego. Chefe de conformidade e risco estratégico na Castellaro Consulting não era apenas um título. Era real.
Eu tinha uma equipe, um orçamento, acesso direto a Roman e ao conselho, meu nome na porta. Angela me treinou no lado operacional. Marco me ensinou a ler os relatórios de segurança. E Roman me deu tudo o que ele tinha prometido. Equidade, voz, parceria e tempo. Nós morávamos na cobertura, quartos separados no início. Então, lentamente, naturalmente, o mesmo quarto, a mesma cama, a mesma vida. Ele me ensinou a navegar em seu mundo. Eu o ensinei a confiar em sistemas em vez de instinto. Ele me apresentou contatos que poderiam ajudar. Eu o apresentei a estruturas de auditoria que realmente funcionavam. Nós brigamos às vezes sobre risco, sobre limites, sobre quanto controle ele precisava versus quanta liberdade eu exigia. Mas sempre voltamos à mesma verdade. Éramos melhores juntos do que separados. 6 meses depois da noite na casa da minha mãe, Roman me levou de volta para Cerno. Não para negócios, não para reuniões, apenas para nós. Nós estávamos na marina onde nos vimos pela primeira vez, mais velhos agora, cicatrizados, mudados. Você lembra o que você me disse? Eu perguntei naquele verão. Fique longe de homens como eu. E eu não ouvi. Roman sorriu. Sim, você ouviu. Você ficou longe por 13 anos, e então eu entrei em uma sala de cartas e te encontrei de qualquer maneira. Não. Ele se virou para me encarar completamente. Eu te encontrei. Eu tenho te encontrado desde que eu tinha 18 anos. Eu só não sabia como te manter. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Agora eu sei. Eu olhei para a caixa, então para ele. Roman, você disse um dia quando você estivesse pronta. A voz dele era firme, certa. Já é um dia? Eu pensei na garota que eu tinha sido aos 17. Invisível, impotente, com medo. Eu pensei na mulher que eu me tornei, vista, escolhendo, corajosa. Eu pensei na vida que construí, não apesar dele, mas com ele. Parceira, igual, livre. Sim, eu disse, é um dia. Roman abriu a caixa. O anel era simples, elegante, uma única pedra que capturava a luz do Mediterrâneo e a transformava em fogo. Elohim Vitali, ele disse quietamente. Você se casa comigo? Sim. Ele colocou o anel no meu dedo, me beijou no mesmo lugar onde 13 anos atrás ele me entregou meus óculos de sol e foi embora. Desta vez, nenhum de nós estava indo embora. Desta vez, estávamos escolhendo ficar. Nós nos casamos 3 meses depois. Pequena cerimônia. Minha mãe, Ângela, Marco, um punhado de pessoas de ambos os nossos mundos que entenderam o que significava que tínhamos chegado até aqui. Nenhuma aliança familiar, nenhuma estratégia política, nenhuma jogada de poder, apenas 2 pessoas que tinham aprendido finalmente, dolorosamente, completamente, como amar um ao outro sem se perderem. Na nossa noite de núpcias, de volta à cobertura que tinha deixado de ser uma armadilha e começado a ser um lar, Roman me puxou para perto e disse, você alguma vez se arrepende? O contrato, o acordo, a maneira como começamos? Eu pensei na sala de cartas, na voz de Calum dizendo, ela é sua. No momento em que eu entendi que nada seria o mesmo. Não, eu disse, porque me trouxe aqui, a você, a isto. Eu olhei ao redor da sala para uma vida que construímos, a parceria que forjamos, o futuro que escolhemos. Eu não mudaria nada disso, nem mesmo o medo, o perigo, os momentos em que você pensou que perderia tudo. Especialmente não aqueles, eu encontrei os olhos dele. Porque aqueles foram os momentos em que descobri quem eu realmente era. Não a garota que foi vendida. Não a mulher que precisava ser salva. Apenas Elohim. Inteligente o suficiente para negociar, corajosa o suficiente para lutar, forte o suficiente para escolher. Roman me beijou lento, profundo. O beijo de um homem que finalmente aprendeu que amor não era propriedade. Era parceria. Era escolha.
Eram duas pessoas decidindo todos os dias construir algo que valesse a pena manter. Eu te amo, ele sussurrou. Eu sei, eu sorri contra a boca dele. Você me disse 13 anos atrás que você apenas não usava palavras. E agora eu estou te dizendo. Eu me afastei apenas o suficiente para olhar para ele, para deixá-lo ver tudo o que eu senti escrito no meu rosto. Eu te amo, Roman Castellaro. Não porque você me salvou, mas porque você me deixou salvar a mim mesma. E então você escolheu ficar de qualquer maneira. Ele fez um som baixo na garganta. E então ele me mostrou com mãos e boca e corpo exatamente o que isso significava para ele. Tivemos o resto de nossas vidas para descobrir os detalhes. Mas naquele momento, abraçados um ao outro, já sabíamos a única verdade que importava. Nós dois tínhamos nos perdido. E de alguma forma, impossivelmente, tínhamos nos encontrado. Não como mestre e posse, não como salvador e vítima, mas como iguais, como parceiros, como lar. A manhã seguinte pareceu irreal na maneira silenciosa que a segurança às vezes fazia. A luz do sol derramou-se pelas janelas da cobertura, transformando a cidade em um horizonte dourado lavado que parecia quase inocente desta altura. Roman ainda estava dormindo, um braço pesado ao redor da minha cintura, a respiração dele lenta e uniforme contra meu pescoço, como se ele finalmente tivesse deixado seu corpo acreditar que lhe era permitido descansar. Eu fiquei ali por um tempo, olhando para o teto, deixando a estranha e firme verdade se estabelecer em meus ossos. Eu estava casada, não presa, não possuída, não protegida como uma coisa guardada. Casada por escolha. Eu deslizei minha mão de debaixo do braço dele e a levantei, observando o anel pegar a luz. Não deveria ter importado. Aquele pequeno círculo de metal e pedra. Não deveria ter mudado nada, mas mudou porque não era uma coleira. Não era uma compra. Não era uma marca de posse. Era evidência, um recibo para uma promessa. Roman se mexeu quando eu me movi, o aperto dele endurecendo por um segundo, como se o corpo dele registrasse a perda antes que a mente dele o fizesse. Então os olhos dele abriram, escuros, ainda pesados de sono. E ele olhou para mim como se não pudesse acreditar que eu era real. Você está acordada, ele murmurou. Você também. Ele não respondeu com palavras. Ele apenas estendeu a mão, roçou os nós dos dedos na minha maçã do rosto e me beijou lento e quieto e quase reverente, como se estivesse se lembrando de algo. Quando ele se afastou, o olhar dele baixou para minha mão. Você ainda está usando, ele disse, voz rouca. Eu levantei minhas sobrancelhas. Você esperava que eu tirasse? Não, a boca dele curvou-se ligeiramente. Eu esperava que minha sorte acabasse. Eu soltei uma risada suave. Sua sorte não me venceu. Os olhos dele afiaram. Não, minhas escolhas sim. Algo mudou na expressão dele. Orgulho e fome, sim, mas também alívio tão profundo que parecia dor. Como um homem que esteve prendendo a respiração por anos e só agora ousava exalar. Ele rolou para o lado, apoiando-se em um cotovelo. Então me diga a sua escolha hoje, eu franzi a testa. Hoje? Hoje, ele repetiu, calmo como sempre. Não ontem, não a noite em Cerno, não a sala de cartas, não os meses que passamos circulando um ao outro como se tivéssemos medo de que o ar pegasse fogo. Os dedos dele traçaram a borda do anel, cuidadosos. Hoje, o que você está escolhendo? Eu deveria tê-lo provocado. Deveria ter dito a ele que ele estava sendo dramático. Mas eu sabia o que ele estava fazendo. Ele estava se religando, transformando o amor em algo praticado, algo repetido, algo escolhido de propósito em vez de agarrado com medo. Eu olhei para ele, para o homem que passou 13 anos longe de mim para me proteger. Então incendiou uma teia política inteira no momento em que me tornei um alvo. Estou escolhendo o café da manhã, eu disse, inexpressiva. A boca de Roman contraiu. Eloan, eu sorri, suavizando. Estou escolhendo você e estou escolhendo a mim mesma.
Eu deslizei minha mão pelo lado do pescoço dele. Senti o pulso dele saltar sob meu toque. Estou escolhendo o emprego que construí, o poder que conquistei, a voz pela qual lutei. Eu fiz uma pausa. E estou escolhendo ficar casada com você enquanto faço tudo isso. Os olhos dele ficaram muito parados. Então ele se inclinou para a frente e pressionou a testa na minha. Bom, ele sussurrou. Porque se você algum dia parar de escolher a si mesma, eu não valho a pena ser mantido. Eu engoli em seco. Você realmente acredita nisso? Eu aprendi da maneira difícil, ele disse observando você. Havia manhãs no meu antigo apartamento em que eu olhava para o teto e me perguntava se minha vida algum dia se sentiria como minha. Agora eu olhava para o horizonte e percebia que sim. Finalmente sim. Roman saiu da cama primeiro. Incomum para ele porque ele gostava de controle, e gostava de proximidade, e gostava de saber onde eu estava. Mas esta manhã, ele se moveu como se confiasse no espaço ao nosso redor, como se confiasse em mim. Ele vestiu calças de moletom e uma camiseta, cabelo bagunçado, rosto ainda muito afiado para algo tão doméstico, e foi para a cozinha. Eu o segui alguns minutos depois, envolta em um roupão, e o encontrei debruçado sobre o balcão com 2 canecas de café já servidas. Você fez café, eu disse. Eu sou capaz, eu não disse que você não era. Ele deslizou uma caneca em minha direção. Eu adicionei canela. Você faz isso quando está ansiosa. Eu gelei, eu não faço. Os olhos de Roman piscaram para cima, divertido. Você faz? Isso é ridículo. Você fez isso na primeira semana em que esteve aqui, ele disse. Na manhã depois do primeiro tiro de aviso de Julia. Você ficou exatamente onde está agora, deixou cair canela no seu café e fingiu que suas mãos não tremiam. Minha garganta apertou. Você estava me observando. Eu estava me certificando de que você ainda estava de pé. Eu peguei a caneca, olhei para o café como se pudesse me dar respostas. Eu não gosto que você possa me ler, eu admiti quietamente. A voz de Roman permaneceu calma. Eu não te leio. Eu presto atenção. Isso é pior. A boca dele curvou-se novamente, mas não alcançou os olhos dele. Se algum dia for demais, me diga, e eu vou me afastar. Lá estava de novo, a coisa que ele tinha aprendido. Contenção que não parecia retirada. Controle que não parecia uma gaiola. Eu tomei um gole. Não é demais, eu disse. É apenas novo. Roman assentiu uma vez, aceitando sem forçar. Então ele disse, Angela ligou. Eu suspirei. Antes do nascer do sol. Angela não acredita no nascer do sol. Ela acredita em prazos. Eu apoiei meu quadril no balcão. O que ela quer? Ela quer você no escritório às 10 nhós. O olhar de Roman permaneceu no meu. Não porque você tenha que estar, mas porque ela quer te mostrar algo. Meu estômago estremeceu. O quê? A expressão de Roman ficou vazia daquela maneira deliberada que ele usava quando estava retendo informações. Você verá. Você está gostando disso? Sim, eu estreitei meus olhos. Se isso é algum tipo de reunião surpresa do conselho, não é uma armadilha, ele disse uniformemente. Eu o estudei. Você promete? Roman se aproximou, perto o suficiente para que o espaço entre nós parecesse carregado mesmo na cozinha silenciosa. Eu não te aprisiono mais, ele disse baixo. Não se eu quero que você fique. As palavras caíram mais pesadas do que deveriam porque ele estava certo. Ele me aprisionou uma vez da única maneira que ele sabia, através de contratos e segurança e inevitabilidade. Agora ele estava aprendendo outra maneira. Ele beijou minha testa uma vez, então passou por mim para pegar o telefone dele. Às 10, Angela nos encontrou no saguão da Costellaro Consulting, com a expressão de uma mulher que estava acordada desde a invenção da eletricidade. Você está atrasada, ela disse a Roman. São 10:02. Atrasada, Angela repetiu. Então se virou para mim. Parabéns. Obrigada.
eu disse porque ela parecia do tipo que levava as boas maneiras a sério. Angela assentiu uma vez, então ela disse, venha comigo. Ela nos levou a uma sala de conferências no andar executivo. As paredes de vidro tinham sido jateadas até a metade. Privacidade sem segredo. Dentro, um punhado de pessoas estavam sentadas ao redor da mesa. Jurídico, finanças, operações, rostos que eu reconhecia de semanas de guerra, e na cabeceira da mesa havia uma pasta, não uma armadilha, não um contrato, um pacote de documentos com meu nome na capa. Angela o deslizou em minha direção. Abra, eu abri. A primeira página era uma carta de oferta, formal, limpa, precisa, chefe de conformidade e risco estratégico. Castellaro Consulting, alocação de equidade, direitos de voto para decisões específicas, autonomia total sobre a equipe de conformidade e uma linha direta de subordinação ao conselho, não apenas a Roman. Minha respiração ficou presa. Isso é... Eu olhei para cima. Isso é real. A voz de Roman era quieta ao meu lado. É o que você negociou sem perceber que estava negociando. Angela se inclinou para a frente. Você quer a verdade, senhorita Vitali. Nós nunca tivemos uma função de conformidade como esta. Nós tivemos pessoas que marcaram caixas. A boca dela lá apertou. Você não marca caixas, você constrói paredes que se sustentam. Eu pisquei rápido, porque por alguma razão aquelas palavras me atingiram mais forte do que qualquer confissão romântica jamais poderia. E sua antiga firma, Angela continuou, direta como sempre, receberá um envelope delicioso hoje. Que tipo de envelope? Eu perguntei cuidadosamente. O sorriso de Angela era afiado como navalha. O tipo que os lembra que eles tiveram uma escolha. Eles poderiam ter te valorizado e te mantido. Eles escolheram a arrogância em vez disso. Ela bateu na pasta. Agora eles verão você liderar a operação de conformidade mais sofisticada da cidade. Eu engoli em seco. Isso é vingança? Angela acenou com a mão. É negócio. Vingança é apenas negócio com emoção. O olhar de Roman deslizou para mim. Como você se sente? Eles estavam todos me observando, não como um espetáculo, mas como uma tomadora de decisões. Eu olhei para a oferta novamente, para a cláusula de equidade, para a autonomia, para a linha que dizia que minha voz importava, mesmo quando Roman não gostava do que eu tinha a dizer. Então eu olhei para Roman. Ele não estava sorrindo. Ele estava esperando. Não por gratidão, mas por escolha. Eu quero uma mudança, eu disse. A sobrancelha de Angela se levantou. Diga o quê? Eu bati na página. Esta cláusula sobre a necessidade de moradia em custódia protetora se os níveis de ameaça aumentarem. Eu olhei para Roman. Eu não serei movida sem meu consentimento. A sala ficou muito parada. Angela olhou para Roman como se esperasse que ele objetasse. Roman não o fez. Ele assentiu uma vez. Concordado. Angela piscou, então se recuperou. Ótimo. Revisaremos a cláusula. Eu senti algo dentro de mim se soltar porque eu acabei de testar isso publicamente na frente de pessoas que se lembrariam e Roman tinha passado. Eu peguei a caneta da mesa. Eu não assinei porque eu devia a ele. Eu não assinei porque eu estava com medo. Eu assinei porque eu queria o trabalho, o poder, o propósito e porque eu podia. Quando eu terminei, eu deslizei a pasta de volta pela mesa e me recostei. Angela assentiu, satisfeita. Bom, bem-vinda a bordo. A mão de Roman encontrou a minha debaixo da mesa. Um aperto silencioso. Não posse, não propriedade, apenas presença. Ao sairmos da sala de conferências, Roman se inclinou perto do meu ouvido. Você pediu uma mudança, ele murmurou, na frente de todos. Isso te assustou? Isso me excitou, ele disse sem um pingo de vergonha. Eu engasguei com uma risada. Roman, ele beijou o lado da minha têmpora, breve, controlado. Minha esposa, ele corrigiu, como se as palavras ainda tivessem o sabor de algo que ele tinha conquistado.
Eu olhei para a cidade através das paredes de vidro, para as pessoas se movendo abaixo, para a vida esperando, e pela primeira vez eu não senti como se estivesse entrando no mundo de outra pessoa. Eu senti como se estivesse entrando no meu. Naquela tarde, eu fui para a casa da minha mãe sozinha. Não porque Roman não se ofereceu para vir. Ele o fez imediatamente, claro, com aquela prontidão reflexiva e feroz, como se ele tivesse sido construído para guardar portas e traçar linhas na areia. Mas eu queria que esta parte fosse minha. Quando eu toquei a campainha, ela abriu antes que o segundo toque terminasse. Ela parecia cansada da maneira que as mulheres parecem cansadas, quando carregam muito amor e muito medo ao mesmo tempo. Então os olhos dela baixaram para minha mão. O anel. A boca dela se apertou em uma linha fina. Então aconteceu, ela disse quietamente. Aconteceu. Eu concordei. Ela se afastou para me deixar entrar. E a casa cheirava a chá e detergente de roupa, e o fraco e teimoso conforto de uma vida que tinha sobrevivido a muitas tempestades. Ela não me pediu para sentar. Ela não ofereceu cumprimentos. Ela caminhou direto para a sala de estar, virou-se e olhou para mim como se estivesse lendo meu rosto em busca de rachaduras. Ele te forçou? Ela perguntou bruscamente. Não, eu disse tão bruscamente. Ele te pressionou? Não. Você disse sim porque estava com medo? Não, eu disse de novo. E desta vez minha voz não tremeu. Eu disse sim porque eu queria, porque eu escolhi. Minha mãe me olhou fixamente por um longo momento. Então ela exalou lentamente, como se seus pulmões tivessem estado mantendo algo refém. Você parece diferente, ela murmurou. Eu me sinto diferente, eu disse. Não porque eu sou casada, mas porque não sou mais invisível. A garganta dela trabalhou enquanto ela engolia. Eu estava com medo, ela admitiu suavemente. Com medo de que você desaparecesse em um mundo que te engoliria. Com medo de que eu te perdesse da mesma forma que perdi seu pai. Eu me aproximei, peguei as mãos dela. Eu não sou pai, eu disse gentilmente. E eu não sou você. Eu não estou entrando nisso às cegas. Eu não estou romanticizando. Eu estou construindo proteções. Eu estou construindo poder. Eu estou construindo opções. E ela sussurrou. Eu pensei em Roman esperando sem pairar, ouvindo sem interromper, abrindo mão do controle com um único aceno em uma sala de reuniões cheia de testemunhas. Ele está aprendendo, eu disse. E eu não quero dizer aprendendo a amar. Eu quero dizer aprendendo a me amar sem tentar me possuir. Os olhos da minha mãe se encheram, mas ela não chorou. Ela apenas estendeu a mão e tocou o anel levemente como se estivesse testando se era real. Se ele algum dia quebrar isso, ela disse, voz baixa. Se ele algum dia tirar sua voz, eu irei embora, eu terminei. E eu serei capaz. Essa é a diferença. Ela me puxou para os braços então, apertado, feroz. O tipo de abraço que parecia uma oração dita sem palavras. Quando ela finalmente me soltou, ela segurou meu rosto e disse, eu não quero que você esteja segura se segura significa pequena. Eu pisquei rápido. Eu também não. Naquela noite, de volta à cobertura, Roman estava esperando pelas janelas com a cidade cintilando atrás dele como uma coroa que ele não se preocupava em usar em casa. Como ela está? Ele perguntou. Ainda aterrorizante, eu disse. Mas ela está bem. Roman assentiu uma vez, alívio cintilando em seu rosto, antes que ele o suavizasse. E você? Eu caminhei até ele, parei perto o suficiente para que minha respiração aquecesse sua garganta. Eu assinei a oferta. Eu disse com meus próprios termos. Os olhos dele escureceram, satisfeitos, bom. E eu adicionei. Eu fui para a casa da minha mãe sozinha. Isso o fez ficar parado, não zangado, não possessivo, apenas atento. Você queria que eu te parasse? Ele perguntou quietamente. A pergunta pousou como uma chave girando em uma fechadura. Não, eu disse, mas eu queria saber que você não tentaria. A mão de Roman levantou, pairou na minha cintura, sem tocar até que eu a sentisse.
Então ele a repousou ali, gentil e firme. Eu não vou te aprisionar, ele disse. Nunca mais. Eu olhei para ele por um longo momento, observando a sinceridade sentar em seu rosto como se pertencesse ali. Então eu me inclinei e o beijei. Não desesperado, não frenético, escolhido. Quando eu me afastei, deixei minha testa repousar contra um dele. Isso é o que eu estou escolhendo, eu sussurrei. Não a cobertura, não o poder, não o perigo. Meus dedos apertaram sua camisa. Você, a versão de você que me permite ser totalmente eu mesma. A respiração de Roman engasgou, o som quase cru. E a versão de você que se recusa a ser possuída, ele murmurou, é a única versão que eu quero. Fora a cidade continuou se movendo, barulhenta, indiferente, faminta. Mas dentro, na quietude que construímos com contratos e escolhas e confiança arduamente conquistada, eu percebi a verdade que me levaria através do que viesse a seguir. Eu não tinha sido vendida para uma jaula. Eu tinha negociado meu caminho para um reino. E desta vez, o trono era meu também. Obrigado por ouvir até o fim. Se você gostou desta história, por favor, assine para não perder a próxima história de amor da máfia. E me diga nos comentários de onde você está ouvindo e o que você achou desta narradora. Seu feedback realmente me ajuda a torná-las ainda melhores para você. Obrigado por deixar minhas histórias te fazerem companhia. Isso realmente significa mais